Estou aqui cedo, no fundo, numa obra que tem aqui. Já tomei a minha água, eu tô tomando em jejum, né? Fazendo a leitura de novo de João 15 e fazendo algumas reflexões. E já vou contar porque eu tô aqui nesse solzinho. Sempre eu gosto de tomar um solzinho. Hoje lá dentro de casa não tá pegando muito sol. Mas quero fazer esse vlog aqui desse dia de hoje, que tem alguns atendimentos de análise e também de mentoria, para a mentoria específica, né, para mulheres cristãs. Análise é para pessoas adultas. E eu queria comentar com vocês uma parte da reflexão que eu fiz hoje já. Em João 15, né, a parte 1 fala que Deus é o lavrador. Jesus falando, né, meu pai é o lavrador. E eu fiquei pensando, gente, se é Deus que cuida, né, de nós, assim, nesse sentido de florescer, de crescimento, por que a gente fica tão preocupado? Não sei vocês, mas eu às vezes fico bem preocupada, bem querendo temer, né, temerosa, mas é como inclusive diz em João 14, retornando, que foi um capítulo também que eu meditei bastante, lendo, relendo, voltando, meditando, orando sobre isso, e fala para não temer, né, não pegar a paz que Deus nos dá, não é a paz que o mundo dá, e não temer. E no verso 2 ele continua, né, falando a questão de quem não dá fruto, tira, ele tira esse galho aí, poda, né, não, esse é tirar mesmo, cortar, que não dá fruto. E quem dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Então a intenção de Deus é que na nossa vida a gente dê mais e mais fruto. Enfim, eu tô meditando bastante, por enquanto, no João 15. Geralmente não só de manhã, mas principalmente de manhã eu gosto de meditar assim, fazer algum tipo de meditação na palavra de Deus. E outra coisa que eu vou contar pra vocês, eu tô aqui tomando um solzinho, porque diz que esse sol da manhã, pode até ser um pouco mais tarde, agora aqui é 7 horas da manhã, mas é esse sol, pelo menos uns 10 minutinhos aí, assim, bem nos seus olhos mesmo, bem no seu olhar, que vai produzir a melatonina daqui a 16 horas. Então, até a hora, provavelmente, de você estar ali já dormindo. Então, a melatonina da noite é produzida agora. Precisa dessa questão desse ciclo... Me fugiu agora a palavra, mas tem um ciclo do nosso funcionamento. À noite já escurecendo, né? Saindo um pouco de telas, ainda tô em trabalho sobre isso. Para conseguir, mas de manhã eu consigo tomar o sol, né, depois da minha higiene, raspar a língua, essas coisas, tomar uma água, já tomei acho que 2 copos, eu tomo mais um pouquinho, e vamos seguindo. Ainda aqui na obra, e fazer da reflexão, eu estava pensando também a questão de propósito, aprendi muito com a Ana Lisboa, né, e com a minha mentora, também, que estudou com ela, que propósito é você se propor a algo, não é algo assim, eu preciso descobrir. Mas, por exemplo, hoje eu me proponho a fazer aqui meu devocional, né, ficar em comunhão, mas me proponho também a dar o meu melhor, ser uma excelente profissional ali enquanto psicanalista no atendimento, né, dos meus pacientes, que a gente fala de analisantes, porque eles precisam ser ativos também ali no processo. Me proponho a mentorar a mulher cristã. Hoje vai ser nosso último encontro, dos 6 encontros da mentoria Soltar Autoconhecimento para Mulheres Cristãs. Então, me proponho a dar o meu melhor também nesse encontro, ficar muito em comunhão para mentorar essa mulher no dia de hoje. Preparar esse encontro, na verdade ele já está pré-preparado, então analisar ali de novo, revisar, né? Então, ir para esse encontro bem em paz, bem tranquila, para transmitir essa paz a ela, auxiliar ela ali em relação a essa paz no coração, né? Essa paz que vem de Deus, na verdade, e a gente vai transbordando ali. Então, esse é o meu propósito de hoje. E aí ela fala muito também, né, aprendi nas mentorias que eu também investi, sobre a missão. E qual que é a missão de vida de todos nós, né? Em primeiro lugar, viver da melhor maneira possível, se conhecer, né? Tá até ligado aí ao meu propósito, auxiliar as mulheres, as pessoas, seja em análise, seja em mentoria, a se conhecer. Tá ligado também a essa questão, igual aqui, ao buscar a Deus, né? Na palavra de Deus,
me melhorar o meu espírito mesmo, a minha alma, melhorar a minha fé com obras, como diz em Tiago. Então, é muito legal a gente pensar isso. Qual que é o seu propósito no dia que você estiver vendo esse vídeo? Se for à noite, seu propósito dessa noite, né? De ter uma boa noite de sono, de paz, não sei como tem sido as suas noites. Mas qual que é o seu propósito para amanhã, o seu propósito para essa semana, o seu propósito para esse mês, esse ano? Entende? Então, o que que você vai se propor a fazer da melhor maneira possível? Estou por aqui já em alguns trabalhos que tem a ver com o dia de amanhã. Como mentora, essa já é a terceira mentoria que eu invisto. Essa mentoria é específica para questão de negócios mesmo, questão de formular a mentoria, por exemplo, a mentoria Soltar, ela não está nascendo só assim do nada, mas além de toda a minha experiência e formação em psicanálise, inteligência emocional, investimento no tripé psicanalítico, que é eu fazer análise pessoal, né, investir no meu autoconhecimento aí de forma profunda, que é o inconsciente, supervisões também, mensais, com bons supervisores. Agora que eu estou em grupo, mas geralmente também faço supervisões individuais, que é um valor diferente de investimento. E teoria, continuar estudando. Não parei ali no meu curso inicial de formação em psicanálise, né? E aí depois fiz formação em inteligência emocional. Eu tô fazendo uma pós em saúde mental. E eu sou assim, não sei se posso dizer que autodidata, mas eu gosto de estudar também outras áreas, então eu estudo neurociência. As mentorias que eu invisto, as outras duas foram sistêmicas, também sempre estou participando de coisas sistêmicas para aprender aí sobre esse contexto do sistêmico. Enfim, aí essa mentoria, ela tem a monitoria, porque, por exemplo, na minha mentoria, a gente tem os encontros com essas mulheres, seria mais ou menos parecido com essa monitoria, onde eu posso levar algumas questões. Como é de negócios, essa sobre gestão, então eu tô formulando aqui a pergunta porque você tem que mandar antes. Acho que é até amanhã que pode mandar, mas é pela fila, né, que mandar primeiro é atendida primeiro. Aí eu tô aqui formulando a pergunta, porque eles têm ali que tipo de pergunta sobre gestão que você pode mandar e eu tô verificando aqui na mentoria o que é importante eu olhar agora da organização aí do final da mentoria, da nova oferta da mentoria, que é a segunda edição. Daqui a pouco eu já vou abrir, tá? Pretendo fazer aí uma aula para vocês bem legal. Ainda tô pensando no tema de ansiedade, pensando no tema de procrastinação, que é o que eu vejo que mais pega no ponto A das mulheres que chegam até mim. E aí tô aqui nesse processo, finalizando aqui logo para ir estudar o caso. Daí eu vou gravar aqui quando eu for estudar o caso mesmo do primeiro atendimento de hoje. E agora vamos de implicação no caso que eu vou atender hoje. Nos casos, mas eu gosto de olhar um por vez, né, para não confundir ali a cabeça. O que eu gosto de olhar no caso? Como que foi as últimas sessões, reviso significantes, que são ali marcas, né, na vida dessa pessoa que são importantes para o caso em específico. Revejo manejos, como que foi os manejos que eu fiz naquela sessão, porque no final da sessão eu anoto um pouco sobre isso. Vejo possíveis manejos para nova sessão, porque a análise pessoal, a gente tem que trabalhar com a técnica fundamental, né? A gente chama de regra fundamental, é associação livre. Então, esse sujeito, quando eu chamo esse nome, é porque é sujeito de desejo e não apenas um objeto do desejo alheio. Então, a ideia é transformá-lo num sujeito de desejo, que deseja por si, que caminha, se movimenta no que diz querer. Então, é muito importante a associação livre. Ele falar livremente o que vier à cabeça dele. Então, hoje, na sessão de hoje, eu não sei bem o que ele exatamente vai trazer. Claro que tem as repetições, por isso que eu gosto de olhar o que eu anotei sobre o caso até agora. O inconsciente, ele é uma questão assim de repetição. A gente chama ele de um automatismo de repetição, então muita coisa vai se repetir na posição dele, no jeito que lida com o desejo ou que foge dele, enfim. Então tem isso, mas a associação, a análise tem, e eu prezo pela associação livre. Diferente da mentoria, por exemplo, que a gente tem um começo, meio e fim, um foco ali de não desandar muito, nem uma neurose, dou uma cortada boa. Na análise a gente corta também, em alguma medida, as neuroses, mas tem essa liberdade maior, assim,
de expressar os sofrimentos, as angústias atuais, enfim, é uma coisa diferente, né? Porque é terapêutico, analítico, tem um olhar diferente, análise pessoal. Enfim, eu vou dar uma olhada aqui agora, e daqui a pouco eu já vou me arrumar para atender esse primeiro paciente do dia. Aqui é o momento que eu falei para vocês de refletir o caso que eu vou atender, de olhar o que foi já visto em supervisão. Aí eu gravei uma partezinha meio acelerada, só para colocar aqui no vlog para vocês olharem. Porque o analista, ele tá além da função da sessão, que é aquele encontro com o seu analisante, o paciente. Ele tem toda essa estrutura desse caso, por isso que é um tratamento analítico e terapêutico. Então, é uma trabalheira para além da sessão, além de investir em supervisão, em análise, continuar ali se implicando na teoria que eu atendo, né? No meu caso é a psicanálise lacaniana, de Lacan, Jacques Lacan. Terminando aqui de me arrumar, fui também, depois que eu terminei de ver o caso, fazer uma make aqui básica. Hoje eu fiz algo aqui no cabelo, uma chapinha hoje, é o que deu. E falta uns 5 minutinhos para atender. Vou colocar aqui o colar, meu anel, minha aliança. E vamos de atendimento, de análise pessoal. Vamos ver como que vai ser hoje aí. Que seja o melhor possível para esse analisante nos processos dele. Saindo aqui do atendimento que eu estava fazendo, gravando aqui a tela para vocês verem como é que é esse atendimento pelo Google Meet. Claro que sem paciente, né, gente? Que a ética aqui opera, né, por favor. Então, foi um atendimento muito interessante, muito legal, assim, olhando questões globais, vamos pensar assim, né? De morte, de o envelhecer desse outro, no caso. Enfim, foi muito top. Olhando, como eu falei pra vocês, a análise, a gente consegue olhar ali mais questões do sofrimento psíquico, do sofrimento, às vezes, mais neurótico, principalmente também questões de desejo, como que tá isso, como que está o movimento naquilo que se diz querer. Foi muito top. Agora vamos preparar para o almoço, depois novamente ver o próximo caso. Depois eu vou continuando aqui. Então, na mentoria Soltar, autoconhecimento para mulheres cristãs, a ideia é soltar mesmo essas nuances que te deixam presa, não procrastinar, em ficar procrastinando os seus sonhos, os seus objetivos, o que é importante para você, em ficar também se sabotando aí na própria vida, naquilo que você diz querer para você. Então, a mentoria Soltar é soltar esse blá 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 neurótico mesmo, que te mantém às vezes presa no mesmo lugar, numa mesma repetição, para que você possa construir essa liberdade. Como estou falando, a gente vai descobrir juntas o que é importante para você, é assim que eu trabalho. A diferença crucial na mentoria é que eu vou te ajudar ali com um caminho, que é um método para, como se fosse um filtro para descobrir realmente o que é importante para você. Tem os 4 pilares que vai te ajudar a fazer isso, ver um pouco da sua história, o que você diz querer, fazer uma possível separação. Quem é você sem esse blá blá blá? Qual a identidade que você quer ter agora? Porque a gente tem identidade construída ali, né? E olhar em 5 áreas: autoconhecimento, prosperidade, espiritualidade, relacionamento e saúde. O que é importante para você? Um objetivo, porque também trabalha ali com a questão da neurociência, que você precisa ter um foco, não um monte de coisa. Então, e junto com isso eu vou vendo o que é importante dentro do seu contexto ali, das suas necessidades, porque ela é muito personalizada, singular, trabalha a singularidade de cada um. A gente vai descobrindo, lembra de tomar água, dentro da própria Bíblia, o que cabe ali eu te auxiliar na sua vivência. Por exemplo, uma das mentoradas, nós estamos trabalhando essa questão da comunicação dela. No caso, a falta de comunicação, de posicionamento. Eu estou trabalhando Efésios 4:29, que fala essa questão que a gente não fale palavra torpe. Palavra torpe significa
coisas podres, palavras pesadas, palavras bem ruim mesmo, né, que não agregue nada, mas que a gente fale aquilo que for bom para edificação daquele que ouve, para aquilo que promova essa paz. Então é importante que ela se comunique ali com a família, com os filhos, com o esposo, ainda mais agora passando pelo processo de mentoria, compreendendo o que ela quer comunicar, e não só jogar essa palavra torpe daí, né, jogar algo assim ruim, algo na hora da angústia, algo na hora da raiva. Por isso que é importante a gente acolher essa raiva quando ela vem, porque vai vir. Você aí, ser humano, vai sentir todos os tipos de sentimentos. Os sentimentos fazem parte da vida. Enfim, eu conversei aqui, né, na hora de se arrumar, mas queria conversar um pouquinho isso com vocês. Continuando aqui o vlog, agora eu vou atender, vou terminar ali de dar uma olhada neste caso. Esse caso, tô mais tranquila agora porque a gente teve sessão semana passada, o anterior de hoje cedo não tinha tido sessão porque ele é quinzenal, porque a análise pessoal, agora indo para outro assunto, análise pessoal que é acompanhamento terapêutico e analítico, a gente também vê a possibilidade da pessoa, se a pessoa consegue apenas quinzenal, no mínimo é 2 vezes no mês, é claro, ou 3 vezes no mês, ou que nem esse, que eu tô conseguindo ver ele quase toda semana, então tem tudo isso, assim, que é muito importante vocês entenderem, que eu trabalho com a singularidade dessa pessoa, também nesse sentido do que é possível para você. E vamos lá, de atendimento, de organização ali. Saindo aqui do outro atendimento que eu falei para vocês que eu ia fazer, foi muito interessante, muito rico. Olhamos ali várias angústias, vários conflitos, e agora me arrumando aqui, até parecendo que eu estou de uniforme do Grupo Amor Vida, que era uma instituição que eu era, como que fala? Voluntária. Deixa eu ver se dá pra vocês verem aqui, ó, o número. Tem um 0800 pra ligar, que é uma instituição de apoio emocional gratuito, mais diferente de um acompanhamento, de um tratamento, igual por exemplo, vou desligar aqui já o negocinho da água, que é um acompanhamento, tratamento analítico, terapêutico, igual esse que eu estou fazendo, né, de análise pessoal enquanto psicanalista, igual esse que eu precisei quando eu tive a depressão, a ansiedade, igual esse que qualquer pessoa que tem algum tipo de conflito emocional, psíquico, algo incomodando, o sintoma tá incomodando ela, é bom fazer. Esse do GAV, Grupo Amor Vida, ele é esporádico, você pode ligar lá nesse 0800, vou ver se eu coloco na descrição, e você vai ser muito bem atendido. Eu fiz o treinamento deles para atender, depois eu fiquei lá apenas como palestrante voluntária, para prevenção ao suicídio, valorização da vida, apoio emocional, e eles são treinados para te atender, te acolher, a partir do Carl Rogers, acho que fala assim, que é uma teoria humanista, de acolher esse humano independente ali do que ele fez ou deixou de fazer, está passando, enfim, ele buscar auxílio ali emocional. E eu vou com essa blusa que eu tô afim de fazer a propaganda dela, aqui ó, que eles também fazem, né, a campanha não só de Setembro Amarelo, é o ano inteiro, mas tem Setembro Amarelo. Eles têm essa mensagem que uma dor compartilhada dói menos ali, nesse lugar, nesse telefone, né, não sair falando em qualquer lugar. Nessa questão do sigilo, inclusive tem um sigilo, você não é obrigada a falar nada. E aí eu tô me arrumando aqui, vou fazer uma caminhada agora, pretendo, com a graça de Deus. Depois passar no mercado pra se organizar pra tarde. E à noite temos atendimento, com a graça de Deus também, de mentoria, que é a mentoria Soltar Autoconhecimento para Mulheres Cristãs. Eu vim falar um oi aqui. Viemos aqui caminhar, convenci eles de quanto picolé, poder caminhar a hora dessa. Que agora é o quê? Vai dar 3 horas. Mas como eu tenho que atender daqui a pouco, mentoria mais tarde, daqui a pouco já vai bater a fome, veio fazer uma caminhada aqui no parque. Plantar saúde. Hã? Entender a sombra? Sorvete, picolé foi de coco queimado e milho verde.
Agora chama uma sombra aqui no parque. Dá uma caminhadinha. Podia ter uma... Como é que chama? As antas que tava aqui. Agora tem esses negócios aqui. Vamos ver como é que faz aqui, deixa eu ver. Gente, caminhar é muito bom, ainda mais em um parque. Lembrei ainda da época da engenharia ambiental, sanitária, né, que eu fiz a graduação, onde tem parque, assim, bastante mato. Ó, tem mato pra tudo que tá lado. É menos 7 graus, é bem mais refrescante. Estava aqui pensando, vendo ali um motorista parado, que a gente dá os pulos para pagar conta. Mas é importante também, claro. Mas a gente precisa aprender a dar os pulos para se cuidar. Então, por exemplo, eu estava lendo ali com a médica, a Maíra Soliani, o livro. Já parou pra pensar? Ó, eu estou tentando falar, ele Já tá me parou zoando. pra pensar Tá que na vendo? vida você Atrapalhando minha reflexão. Fala assim. Eu quero fazer o que quiser, vai. Né, eu tava pensando. Vou travar. Meu esposo falando como que eu tinha que falar. Enfim, voltando. Aí ela tem um livro que eu tenho lá em casa, chama A Ciência do Desconforto. E aí me veio essa frase. A gente dá os pulos, e é importante, pra pagar os boletos aí, pra poder sobreviver em alguma medida, né? Mas eu desejo começar a viver, não só sobreviver. Mas que a gente comece a dar os pulos para se cuidar, para adaptar, igual hoje eu consegui adaptar aqui, como eu tenho atendimento só mais à noite, e já foi atendimento de manhã, atendimentos à tarde de análise pessoal, à noite atendimento de mentoria de autoconhecimento para mulheres cristãs, mentoria soltar as amarras, soltar procrastinação, enfim. Então, fui adaptando aqui, vamos brincar assim, dando meus pulos e vir caminhar. Consegui vir caminhar só agora, 3 horas que tá um sol, mas é o horário possível hoje. Aproveitar que tô ainda animada, pensando aqui quem é mulher aí que tem a questão da ciclicidade, né, cíclica, então antes do período menstrual também. Então esse livro estimula muito, né, a ciência do desconforto. O que hoje em dia tá muito confortável, aparentemente, como por exemplo ser sedentário, mas pro seu corpo isso não é bom. Essa médica, né, traz nesse sentido o título desse livro, A Ciência do Desconforto, que às vezes você precisa provocar um nível de desconforto aí pra gerar saúde pra sua vida. Daí eu tô brincando agora com esse título, pensando aqui o que eu pensei de a gente dar os pulos também para começar a se cuidar e não só dar os pulos para pagar conta, que também é importante, mas mais importante é ter vida e saúde, né, para viver. No fim eu estou aqui no sol, meu esposo acertou de ir lá por baixo, que tá bem mais sombra, mas tá bom. Tô tomando aqui um pouco de vitamina D, apesar que eu passei protetor, então não vai adiantar muito, mas ele ficou me zoando como que tem que começar o vídeo, porque eu falei que estava pensando, ele falou que tem que falar você já pensou. Aquelas dicas de quem não quer fazer vídeo, né, morre de vergonha de fazer, enfim. Vem aqui, Ligerim. Cadê? Agora ele se escondeu. Aqui tinha um passarinho bem pequenininho, Nossa, muito ele tá muito lindinho. escondido. Será que ele vai vir pra cá? Se Joga dá uma para pedra. ver. Quem souber que passarinho é esse, fala. Mas bem Não, pequenininho, não. lindo. Tá aparecendo tudo? Tá. Mas você tem que ir andando. Oxi, Fala já, né? já. Tem que ligar. Tá ligado? Não, vai te voltando. Já. Não, liga a câmera. Me fala quando você já parou pra pensar que olhar ao longe mostra o longe? Mas tem que ir. Você já parou para pensar
para sua cognição. Não deixe de olhar ao longe hoje. Corta. Vá longe. Passamos aqui no mercado comprar um lanche e uma janta. Eu já estou com fome porque hoje a fonte de proteína não foi boa. Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, a importância da densidade nutricional. Vou pegar aqui um ovinho para o café da tarde. Chegamos em casa, graças a Deus, em paz. Bora tomar banho, fazer um lanche para atender daqui a pouco. Estou aqui aguardando a mentorada. Aproveitar para falar mais um pouquinho aqui. Consegui descansar um pouquinho. Eu já tinha revisado como que seria esse último encontro da mentoria Soltar. E agora que eu tô esperando, acho que hoje eu estou um pouquinho ansiosa. Depois eu venho e conto para vocês como é que foi, porque é o último encontro de uma das mentoradas, a primeira, que vai ser o último encontro. E é a primeira edição da Mentoria Soltar. Já fiz grupos, já grupo terapêutico, desafio de autoestima, mas a mentoria é a primeira. Então, foi algo que nasceu também, para além de toda a experiência aí de autoconhecimento, de psicanálise, né? Esse método que tem 4 pilares ali, e eu distribuí toda a mentoria em 6 encontros. Mas veio de um tempo aí, acho que não sei se vocês viram os vídeos, já postei sobre isso, ter ficado sem Instagram. Veio do tempo de deserto, um deserto construtivo, de ficar um pouco em silêncio, aí mudar, principalmente ali a questão da persona. Seria qualquer mulher, adulta, né, claro. Aí eu, ali naquele tempo de deserto, que foi mais ou menos 3 meses e pouco, me veio essa percepção de ser uma mulher cristã, pensando na mentoria Soltar, autoconhecimento para mulher cristã. E então foi muito interessante, esse deserto foi muito produtivo, eu acredito muito. Então, aí eu defini assim, e não era algo que eu estava esperando, que eu tivesse planejado assim muito consciente, foi naquele tempo ali de silêncio, de pensando no propósito disso tudo. Enfim, e aí nasceu dessa maneira esse propósito. Ai, gente, eu vou ter que encerrar aqui. Não teve um encontro de mentoria, tivemos um pequeno mal entendido, falar como Lacan fala. Lacan é o teórico da psicanálise que eu trabalho, na análise pessoal, que ele fala que o sucesso da comunicação é o mal entendido. E aí acabou a energia aqui, algumas caídas assim de energia umas 3 vezes. Aí eu liguei meu 4G e avisei ela que se caísse de novo, eu iria avisar ela até 7. E aí 7 eu fui descansar um pouquinho, né, porque eu encontrei às 7h30 para 7h10 se arrumar. E não avisei mais, mas assim, não caiu, eu falei que ia avisar se caísse. E aí ela entendeu como eu não avisei, como se eu tivesse sem energia. Claro que eu não falei que eu estava no 4G, né, que eu iria avisar de qualquer maneira, jamais vou deixar a pessoa esperando. E aí é isso, aí eu fiquei aqui, tô trabalhando minha frustração, porque eu queria muito encerrar, né, essa semana, mas tô vendo ali pra marcar com ela ainda essa semana, eu acho que eu vou ter só na quinta de manhã, porque amanhã de manhã tem coisa da mentoria, a outra que eu estou, né, essa que eu estou investindo pra aprender e melhorar a minha mentoria. À tarde também tem atendimento de mentoria, outra mentorada, que graças a Deus espero conseguir encerrar, né? Deus dê a oportunidade. Sexta tem atendimento de análise, à tarde tem supervisão, que é onde eu levo o caso de análise pessoal. Enfim, e à tarde também na quinta tem atendimento, enfim, então não vou dar conta outro dia no mesmo horário à noite. É isso aí. Tem que aprender a lidar, né, com as frustrações, que nem tudo é como a gente quer. Isso se chama na psicanálise castração simbólica. Mas orar a Deus, agradecer, porque aquele Romanos, né, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então Deus sabe de todas as coisas, de quando que é o momento para encerrar com essa mentorada. Vai dar tudo certo com a graça de Deus.
Mas vou encerrar agora o blog. Blog não, o vlog. Provavelmente vou ver ali com meu esposo, acho que a gente vai fazer uma janta pra comer. Tomar um outro banho, né? Tirar essa make, pôr a roupa de ficar em casa. E agradecer a Deus por esse dia maravilhoso. Teve os outros atendimentos. Como eu falei, Deus sabe todas as coisas. O que importa é que está tudo preparado para esse último encontro com a mentorada. Vamos ver, quem sabe Deus vai me dar a graça de pôr mais alguma coisa ou de mudar algo ali para melhor. E vai dar tudo certo. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Não deixem de curtir. Ajuda muito quando vocês curtem o vídeo aí no Beleza? Para que chegue a mais pessoas no meu canal, para que toque mais vidas, né? Possam aprender a se conhecer, sair dessa questão de não acreditar, né? A importância do autoconhecimento, de uma análise pessoal através de uma mentoria, mas assim, a importância de se conhecer. Eu gosto de trazer esse tipo de conteúdo, a importância da inteligência emocional. Não deixem de comentar se algo te tocou aí, ou se você tem alguma pergunta, alguma questão que você quer falar do que eu falei aqui, do que eu conversei hoje durante esse dia todo com vocês. Se você foi tocado ali na parte, por exemplo, um exemplo, né? Qualquer parte você pode me falar. Mas sobre dar seus pulos para começar a se cuidar, e você começar a se cuidar, não deixe de comentar aqui, ou não deixe de comentar o seu propósito em relação a se cuidar, caminhar, fazer algum tipo de exercício físico, se movimentar aí, beber água. Tava aqui minha aguinha preparada para estar com a minha mentorada, um chazinho também, que eu já tomei quase tudo. Chazinho de gengibre, porque tava querendo me dar um pouco de dor de cabeça, mas melhorou. Eu sei que essa de hoje é mais da canseira, que eu já estava bem cansada, mas estava animada. Mas glória a Deus. Então, curte esse vídeo, se fizer sentido, compartilha com um amigo, com uma amiga. E é isso, gente. Deus abençoe. Se estiver assistindo no final da noite, no final do dia, enfim, Deus abençoe a sua vida.